aniquilo eles, vão acabar com eles. Primeiro eu tenho conhecimento, depois tenho autoridade. E depois eles vão me resistir, porque esse negócio não é coisa para gente fraca. Tome perseguição. A história paralela diz que Paulo, que esse Saulo, muitas das vezes arrastava mulheres pelo cabelo, levava preso e sacrificavam inclusive alguns crentes. Porém, um dia, onde eu quero chegar, ele participou da morte de um homem que mudou a história dele. A morte de Estevão mudou a história de Paulo. Antes de eu entrar nessa passagem ali, a morte de Jesus mudou a minha história, que é mudar a tua também dessa noite. A morte de Estevão trouxe um abalo para Saulo. Nunca mais ele foi o mesmo. E aqui ele entrou. Saulo consentiu, mas a morte de Estevão, e Estevão ao morrer, Estevão olhou para o alto, viu o céu aberto e disse: Senhor, receba o meu espírito, não impute sobre ele o pecado, perdoa a eles que ele não sabe o que faz. E Estevão, estou vendo o céu aberto. Aquilo mexeu com Saulo, nunca mais foi o mesmo, mas continuou na perseguição, porque para ele aquilo era coisa de menino. Tem pessoas que pensam assim: eu entrei no culto, o que está acontecendo aqui é normal. Não é normal, é coisa do céu nesta noite. O mesmo Senhor que fez na vida de Saulo, ele quer fazer na tua vida também, que está aqui nessa noite. E outro vai ter os gosta de homens valentes, aquele que tem arma na cintura, aquele que diz que bebe todas, diz que tem todas as mulheres aí. É esse que Deus quer na sua obra. Aleluia. É justamente esse. Paulo era poliglota, conhecedor, feroz. Vinha ele com carta, com autoridade, passando por cima de todo mundo. Daqui a pouco, no meio do caminho, meio-dia, o homem das mãos furadas. Sabe o que, na realidade, o que o Senhor quis falar para ele? Paulo, ó, Saulo, eu te conheço desde a sua infância, ou seja, eu conheço muito bem. Verdade, você está perseguindo a mim. Olha o que Jesus quis dizer, só que agora acabou. É o seguinte, ó, escuta bem. Você agora é meu. Eu sou o Senhor. Agora acabou. Você é meu. O quê? Vamos dizer que Saulo nunca tinha chamado ninguém de Senhor. O camarada poliglota. Naquele momento ele diz assim: Senhor, quem és tu? Aí a voz brada: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Olha, duro para ti. Você sabe o que é o aguilhão? Quanto mais você luta contra o aguilhão, mais você sofre. Quanto mais o cavalo faz força, mais ele sofre. É duro recalcitrar contra os aguilhões. Eles colocavam 2 bois para arar a terra. E eles colocavam tipo uma canja sobre os bois. Se os bois fizessem algum movimento estranho, se machucavam. Por isso que eles aravam tranquilo. Aquilo chamava, o aguilhão machucava muito a carne do animal. Porém, Deus, o Senhor falou assim: ó, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pronto, naquele momento nunca mais ele foi o mesmo. Aí o que acontece? Saulo fica cego rapidamente. O Senhor conduziu ele para uma rua chamada direita, e Deus vai revelar a um homem chamado Ananias, que era piedoso, dizendo para esse homem: vai lá, porque Saulo está orando na rua direita. Sabe o que Ananias diz? Eu não vou não. Esse homem é perigoso. Querido, escute bem. Não interessa o teu tamanho, não interessa o que você está fazendo, não interessa o que você fez. Jesus quer a tua alma nessa noite. O Senhor falou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Tu vai lá, eu vou fazer uma grande obra na vida dele. Tu vai lá, Ananias, eu quero ele para mim. Mas Senhor, vai lá. Ananias foi, vocês sabem, orou, ele recobrou as visões. Paulo ficou fortificado, levantou, foi batizado e acabou com a perseguição. Agora passou a ser perseguido. Agora eu quero entrar rapidamente na vida deste homem, rapidamente. Aquele que era o perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que odiava Cristo passou a ser, para mim, o maior crente de toda a história até hoje. Paulo, para mim, o maior crente de todas as épocas. Ele disse: depois de passar a ser perseguido, não vivo mais eu. Como é que pode, Henrique?
mas Cristo vive em mim. Não era perseguidor, gente? Logo em Romanos, Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você ler o livro de Atos, do capítulo 13 até o último capítulo, que é o 28, a Bíblia só vai falar, o Atos só vai falar de Paulo. No capítulo 13, o Deus já o separa para a obra missionária. Havia na sinagoga doutores e mestres. Quem era um deles? Paulo. E o Espírito de Deus diz assim: ó, separai na Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Ele sai para a primeira viagem. Na primeira viagem, Deus já começou a balançar o mundo através daquele homem. Eles saiu de Antioquia na primeira viagem. Na segunda viagem, ele sai de Jerusalém. Na terceira viagem, o mundo todo já tinha sido sacudido pela mensagem de Paulo. Paulo ouviu uma voz para chegar na Europa, os três continentes antigos do mundo: a Ásia, a África e a Europa. É conhecido como os três continentes mais antigos. Paulo passou por todos eles, ganhou alma em todos eles, e pregou e montou igreja em todos eles. Ué, não era um perseguidor? Valente é aquele que diz: eu quero Jesus. Valente não é aquele que dá tiro, pede todas, faz e acontece. Valente é aquele: eu quero ver essa coragem. Eu quero ser um novo homem a partir de hoje. Paulo teve coragem. Detalhe, Paulo passou, falou de Paulo rapidamente. Esse homem chamou muita atenção. Esse homem chamado Paulo, depois das 3 viagens, vocês sabem, rapaz, esse camarada passou 3 sábados entre os filósofos gregos. E naquela época, Roma era influenciada pela Grécia, vocês já conhecem. E a sabedoria, a gente chama de Sofia, não sei se foi apresentada no livro retrasado aqui, já diz Sofia, sabedoria. A sabedoria reinava no mundo de então. Rapaz, Paulo chegou na praça de Atenas, que é a capital da Grécia, onde começou as Olimpíadas. Se o senhor não sabe, ela viu Atenas na Grécia. Rapaz, por isso que Paulo disse assim: eu não corro como combatendo o ar, não. Eu corro, glória a Deus, combatendo o meu próprio corpo para um dia alcançar a Cristo. Eu estou combatendo a mim mesmo. Valente é aquele que diz: ó, a partir de hoje, ó, morre aqui, cara, porque eu quero o céu. E Paulo fez isso. Paulo passou 3 sábados contra os filósofos gregos. Paulo deu o nome a eles. Paulo olhou no altar desconhecido e disse: ó, é naquele altar desconhecido que é o verdadeiro. Que homem é esse? Sabia que Paulo foi para atrás das grades? Falar que Paulo ensina na prisão. Eles foram pregar porque Paulo estava numa cidade já na Europa, e diz a Bíblia Sagrada que uma mulher, uma menina, uma jovem andava atrás dele. Esses que anunciam o reino de Deus são santos homens de Deus. E ia caminhando, Paulo percebeu que era demônio. Crente sensível sabe quando Deus está falando, e sabe, conhece o mundo espiritual. Gente, não adianta não. O crente sensível conhece, ele sabe quando Deus está no negócio. Eu sei que Deus está aqui. Não é porque o pastor é melhor do que ninguém, não. Eu estou sentindo a presença dele aqui. O mesmo Senhor que parou Saulo lá vai te parar aqui também hoje. Deus quer você de corpo, alma e espírito. No crescimento da igreja, Deus precisava de um doutor. Pastor, mas não estou dizendo que todos têm que ser doutor. Deus precisava de alguém lá. Escute bem, eu sei que eu não tenho muito tempo para falar disso não. Um homem faz falta numa congregação. Um profeta faz falta nessa geração. O Senhor falou para Ezequiel, querendo eles ou não, vão de saber que houve um profeta no meio deles. A igreja precisava, bendito Deus, porque o Senhor da glória, Jesus, trouxe o grosso, trouxe o milho. Paulo foi colocado na igreja para peneirar e trazer, virar canjiquinha e fubá, para que a gente pudesse entender. Aí Paulo grita: eu recebi do Senhor que também nos ensinei. Oh, bendito Deus. Eu nunca vi crentes aí dizer: sede meus imitadores, como eu sou difícil, mas Paulo falou. Bendito Deus. Paulo deu um nó 3 sábados neles lá. E Paulo, a caminho da Europa, foi para atrás das grades. E Paulo, além de ser judeu, mas de carteirinha, Paulo ainda tinha o título de cidadão romano. Detalhe, a família, de família bastada, tinha o título. E outra coisa, não foi comprado não, hein? Era direito dele.
Quando colocaram Paulo atrás das grades, tem muita gente que esquece só a lei que houve um terremoto, a salvação do camarada, mas se esquece de que quando foram tirar Paulo atrás das grades, as autoridades, tira ele de lá no outro dia. Falou, não vamos sair daqui não. Manda as autoridades vir aqui, nos tirar, porque somos cidadão romano. Não, ele é cidadão romano? Que negócio é esse? Que homem é esse? Aí, tiraram Paulo, continua pregando. Esse homem, glória a Deus, chegou a Filipos, que é na Europa, balançou o mundo. Agora vamos lá, rapidamente, gente, para a gente encerrar. Romanos, que é a justificação, é o título do Evangelho, do livro de Romanos, é a justificação. Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o Romanos, Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o Romanos, Paulo vai dizer, bendito Deus da minha alma, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E Romanos, Paulo ainda vai dizer, sobre o cântico da vitória, que ninguém nos separará do amor de Cristo. 1 Coríntios, Paulo escreve 3 epístolas. 1 Coríntios, Paulo escreve para uma igreja que tinha dinheiro, mas tinha uma bagunça dentro da igreja. A igreja era toda bagunçada. Eu não quero isso aqui, eu quero uma igreja que vai caminhar andando para o céu. E Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, eu não estou entendendo vocês. Vocês estão dizendo que uma é de João, outra é de Pedro, outra é disso, outra é daquilo. O que está acontecendo aí? Eu nunca vi um articulista. Quando eu leio, gente, ame. Eu não estou dizendo, eu não estou brincando, não. Ame isso aqui. Mastigue isso aqui. Põe para dentro isso aqui. Viva isso aqui. Aleluia, glória a Deus. Sua vida através disso aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, Escola Bíblica Dominical hoje começou com o discipulado, Bíblia. Falamos 1h30, eu fiquei bravo para a chuva. Falei, ué, começou hoje o discipulado. Hoje foi Bíblia. Domingo que vem é sobre Jesus. Eu quero contar com adolescente, jovem, obreiro, quero contar com todo mundo aí, porque o negócio é muito bom. 1 Coríntios, São Paulo dá uma aula de sabedoria. E Paulo é tão humilde em 1 Coríntios que ele diz: quando eu fui ter convosco, não fui ter com palavras de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria. Viu? Aí em 1 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: a celebração da disciplina dentro da igreja, capítulo 6. Paulo vai dizer sobre fornicação no capítulo 5. Você vai continuar em 1 Coríntios, Paulo vai falar de dons espirituais. Você vai continuar em 1 Coríntios, Paulo vai dizer do amor. Você vai continuar em 1 Coríntios, Paulo vai dizer da ordem do culto. Quando alguém profetiza, o outro fica calado. Eu estou profetizando essa noite, você tinha que estar assim: Deus, muito obrigado, fala comigo. Se o pastor da igreja é o profeta agora aqui, no momento da Bíblia, é o momento que eu estou aqui, Jesus fala comigo, Senhor. Em 2 Coríntios, Paulo dá outra aula. Paulo vai dizer: cuidado, não ignoreis os ardis do adversário. Paulo vai dar uma aula de oferta de dízimo em 2 Coríntios. Depois tem Gálatas, Paulo vai pegar os judeus e dizer assim: olha, vem cá, quem vos induziu a sair do caminho? Quem nos persuadiu a sair do caminho? Paulo vai dizer que nós não estamos debaixo da lei, mas embaixo da graça. Depois você chega em Efésios, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, é muito lindo. Paulo vai dizer o seguinte para a igreja: ó, aquele que se manifestou na carne destruiu a parede de separação. Hoje não há judeu nem grego, mas agora existe um novo homem. O novo homem está aqui, que é a igreja, para a glória do nome do Senhor. Depois você chega em Filipenses, Paulo está preso. Atrás das grades, Paulo diz: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo: regozijai. Você está alegre com Jesus de Deus na prova. Aí você vai chegar em Colossenses, Paulo vai com os filósofos de novo. E Paulo vai dizer: ninguém vos domine a seu bel prazer. Toda vez que o pastor estiver pregando, o pregador estiver, fique atento. Não engula qualquer coisa. Você sabe que Deus está falando de glória, mas se Deus não estiver falando, você diga: meu Deus, tem misericórdia, não deixa isso entrar. E Paulo estava dizendo para a igreja de Colossenses: olha, ninguém vos domine a seu bel prazer. Depois de Colossenses, tem 1 Tessalônica, que é uma epístola praticamente escatológica. Paulo vai falar da vida de Jesus. Segunda epístola de Tessalônica, Paulo vai fazer sua autodefesa como apóstolo. Depois da epístola de Tessalônica, nós temos Paulo falando a Timóteo, o seu filho da fé. Aí Paulo vai dizer: menino que menino se embaraça com o negócio dessa vida. E para encerrar aqui, eu não vou mais adiante na vida de Paulo, não, que você já conhece.
2 Timóteo, Paulo vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Toda a trajetória do camarada foi cheia de espinho. Se você chegar em 2 Coríntios, Paulo passou em perigo no rio, naufrágio, vigia, nudez, fome, frio. Mas ele mesmo disse: em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Quando tirado das trevas, se tornou uma luz potente. Eu quero que nessa luz Deus te tire das trevas e que você se torne uma luz potente. Eu sei que você entrou nesse culto, Deus quer te fazer uma potência. Se alguém te conhecia como Joãozinho bêbado, o bêbado caído ali, eu quero que alguém olhe assim: meu Deus, não era ele que estava ali, agora é um novo homem. Alguém se espantou quando viu Paulo: ué, é ele mesmo? É ele mesmo? É ele? Sou eu, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Meu Deus. É ele mesmo, sou eu, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus. Aleluia. Glória a Eu Deus. não vou falar mais de Paulo, não. Eu vou me deliciar e eu não sei falar muito de Paulo, não. Mas dá para falar pelo menos até umas 9, mas não vou falar, não. Mas é muito lindo quando Paulo diz: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu. E depois se levava. Era ele mesmo, gente. Tinha tanta comunhão com Deus. Aleluia. Tanta comunhão com Deus. Em uma certa ocasião, Paulo viu um homem enfermo e disse assim: ó, o homem enfermo de nascença, vendo que o camarada tinha fé, mandou o camarada levantar. O camarada tinha tanta comunhão com Deus que o outro, escuta aí, crente que está acessando a internet na hora do culto, conversando na hora do culto, crente que está nem aí para a palavra. Paulo estava fazendo um discurso, o camarada caiu da janela. O crente não pode ficar na janela. O crente não pode. Janela é pé para lá e pé para cá. O crente tem que firmar os pés em Cristo. O camarada caiu como morto. Paulo foi lá: calma, gente. O culto virou um tumulto. Gente, o homem morreu, caiu na janela. Paulo desceu, abriu, meteu a mão do camarada, levantou e a igreja deu glória. Glória a Deus. Gente, fique com Deus. Aleluia. Eu estou sentindo um negócio gostoso aqui, eu não quero falar direto, mas vou parar por aqui. Oh, bendito Deus, amém, por isso. Vontade de correr e dar uns pulos de alegria aqui. São 3 epístolas de prisão, e as 3 epístolas de prisão, Paulo dizendo assim: ó, eu gostaria que todos fossem como eu, não com essa prisão, mas presos em Cristo. Paulo dava glória e dizia assim: eu estou com isso aqui, mas a minha prisão real é o seguinte: eu estou preso a Cristo. Preso a Cristo. Eu quero que você esteja preso a Cristo nessa noite, amém? Vou parar, a hora já foi. Os nossos cultos estão ficando bem apertados. Vamos orar a Deus nesse momento. Eu quero saber o seguinte: tem alguém valente aqui para Jesus nessa noite? Você não quer que simplesmente ir em cima do burro aí? Pode cair lá. O Paulo não está aqui, não. Não pastor para isso, não. Caiu morto lá, pique. Depois da morte, sexo e juízo. Caiu lá e fique lá. Mas Jesus tem que ressuscitar. É hoje o dia da salvação. Você quer levar um milagre para a sua casa? Você quer levar um milagre para os seus negócios? Dê um abraço em Jesus como Salvador. Você não vai abraçar o pastor, eu não estou te pedindo para abraçar a igreja. Pastor, tem que ser assim.